Prezados irmãos em Cristo, prezadas irmãs em Cristo. Muitos que seguem a Cristo, no meio da caminhada, se sentem fracos, querem desistir. Alguns até desistem e ficam pelo caminho. Por que essas coisas acontecem? Será que a fé é fraca? Será que as pessoas não entraram no propósito de estar servindo a Deus com todo o seu ser, seu entendimento, sua vida, sua alma, seu coração? Será que as coisas do mundo tiraram a vontade de estar diante das coisas de Deus? Por que esfriou o seu coração? Por que desistiram no caminho? Por que se voltaram para o mundo? Porque perderam a sua salvação. Nós entendemos que o ser humano, desde que Adão passou a existir e pecou, é um só. Alguns são diferentes porque não aceitam suas fraquezas e lutam contra elas. Veja, por exemplo, o trabalho. Alguns preguiçosamente levantam tarde. Tudo é difícil, todo emprego é ruim. Nunca querem trabalhar, não lutam pela sua sobrevivência e ficam sempre reclamando das coisas que fazem, até um dia não ter mais um lugar para trabalhar. Assim é com aqueles que caminham com o Senhor e não têm certeza do que estão fazendo. Porque é preciso que a gente tenha consciência do que faz. Se nós caminharmos em dúvida, pensando que algumas coisas são mais fortes e podem impedir que a gente continue nessa caminhada, realmente nós vamos entender que a palavra, a caminhada, a fé, ser do Senhor não é para todos. Porque muitos são chamados, porém, poucos são os escolhidos. E isso se dá pela vontade de cada um, em estar no mundo, em abrir mão das coisas do mundo e estar com Deus. Vamos ler aqui um trecho. Moisés passou por uma situação difícil quando estava saindo do Egito e o povo já não se via mais ameaçado pelo exército de Faraó. E aquele povo parou em determinado lugar, acampou, seguro, tranquilo. E Moisés disse ao povo: subirei ao Monte Sinai, porque Deus quer falar comigo. E Moisés sobe ao Monte Sinai, fica ali 40 dias, e Deus escreve em tábuas de pedra, que foram lavradas por Moisés, os 10 mandamentos. E quando Moisés já estava com essas tábuas na mão, Deus lhe fala: desce porque o povo se corrompe. Vou ler para vocês aqui. Está em Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes diz: arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mo. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um burril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram do Egito. Então, amado, amada, o que ocorre em certas ocasiões? As pessoas pensam que Deus está longe. As pessoas acreditam que estão vivendo por conta própria. E as pessoas se cansam de estar servindo a Deus. As pessoas se cansam. Porque servir a Deus é, de certa forma, sacrificial.
Você deixa um domingo de estar em algum lugar para estar na igreja? Você vai a reuniões da igreja, você vai a encontros, você vai em palestras. Então você dedica um tempo a estar em comunhão com os irmãos em Cristo, na igreja. E às vezes as pessoas se cansam de estar buscando Deus. E o que elas fazem? Elas voltam automaticamente à prática das coisas que faziam antes. Se esquecendo dos livramentos que Deus opera, se esquecendo das coisas que Deus faz, vivendo uma vida de forma ímpia, entendendo que são donos da sua vida e que podem fazer o que quiserem. Ora, tudo isso só acontece porque as pessoas não têm compromisso com Deus. E a palavra de Deus diz muito claramente: aqueles que não têm compromisso com Deus, Deus não tem compromisso com eles. Se esquecem que, quando estamos vivendo a nossa vida cotidiana normal, e as coisas acontecem não da forma que queremos, mas vêm aflições, angústias, doença, enfermidade, perda de emprego, tantas situações podem acontecer. Quando estamos aflitos, a primeira coisa que fazemos é correr para a presença de Deus. E não importa se o pastor diga: olha, vamos orar e jejuar para buscar de Deus a solução do seu problema. Você está disposto a orar, você está disposto a jejuar, você está disposto a buscar a Deus porque o seu problema tem que ser resolvido. Então, amado, então, amada, entenda. Deus é maior que todas as coisas e a gente precisa ter o entendimento que Deus não precisa de nós. Nós sim precisamos de Deus, porque Deus estabelece uma comunhão com aqueles que o querem. E aqueles que o querem fazem a vontade de Deus e cumprem a vontade de Deus com alegria. E se nós nos propomos a servir a Deus, a ser servos e servas, devemos fazer tudo para Deus com alegria. Não é alegre o dia que você faz uma festa na sua casa? Então deve ser com essa alegria que você deve servir a Deus. E quando Deus te chama, você deve se sentir honrado e não chateado. Nossa, essa é a responsabilidade sobre mim agora. Entenda, amado, entenda, amada. Deus gosta perto dele de pessoas que estão prontas a obedecê-lo, a servi-lo, a serem humildes, a nunca dizer não, a entender que Jesus Cristo deu pouco, só a sua vida por mim e por você. E se Jesus fez isso, que é o máximo que a gente pode esperar que alguém faça por nós, morrer por nós, nós não estamos fazendo nada quando obedecemos a Deus. Primeiro porque o que ele pede é bom. O que ele pede é só coisas que edificam. Deus não te pede para matar, para roubar, para estrupar, para mentir, para enganar. Deus só te pede coisas boas. Então, amado, então, amada, acautelai-vos. Não esfrie o vosso coração. Não desista da sua caminhada. Não fique pelo caminho. Entenda, nós podemos perder a salvação, mas Deus vai continuar sendo Deus. E se você entende isso, não se desanime na sua caminhada, porque talvez esteja sendo difícil para você. Entenda que Deus te ama, Ele te dá força, Ele faz com que você consiga vencer todas as situações contrárias que lhe aparecer. E sirva a Deus com alegria, com disposição, com vontade, com ânimo, porque a palavra de Deus diz assim: alegra-te no Senhor, e Ele alegrará em satisfazer os desejos escondidos do teu coração. A palavra é breve e é apenas uma reflexão. E para terminar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vamos fazer as coisas para Deus com toda alegria, com toda vontade, com toda determinação, nunca nos cansando de fazer o que Ele pede. E fazendo assim, nós estabeleceremos uma comunhão plena com Ele e nunca estaremos sozinhos. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida e que você entenda essa mensagem e possa refletir um pouco sobre o que está sendo a sua vida com Deus. Eu falo essa palavra aos servos e servas de Deus
porque servir a Deus é o mais importante na vida de um servo. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.